Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui mais uma vez para tentar sondar o que pode acontecer nos confrontos do mundo do futebol, dessa vez nos jogos de volta, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. Vamos lá então para os avisos iniciais, como de praxe, e hoje mais do que imprescindíveis, porque desde a última tiragem que eu compartilhei, veio uma galerinha aí que não tem mais o que fazer da vida falar: nossa, errou, não sabe de nada. Bom, para vocês, especificamente, eu quero dizer algumas coisas. Primeiro, que eu não sou Deus. Então, assim, graças a Deus eu não preciso acertar tudo. Segundo, em momento algum eu afirmei que o que eu dissesse aqui ia efetivamente acontecer. Muito pelo contrário, eu usei os termos possivelmente, pode ser que, vou tentar sondar o que pode acontecer. Então, assim, de duas uma. Ou vocês têm algum probleminha cognitivo, ou vocês não estudaram língua portuguesa direito na escola, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Passado esse coice inicial, lembro que estamos tratando com um oráculo, de forma que não se trata de uma ciência exata. Estou acessando as energias dos confrontos hoje, no dia 22 de setembro de 2024, para as partidas de volta da Sul-Americana e da Libertadores, que ocorrerão entre os dias 24 de setembro e 26 de setembro. Então, assim, até o dia dos confrontos, muita coisa pode se modificar, porque a gente está lidando com energias, a gente não está lidando com matemática. Então, pode ter aí muita coisa envolvida. Livre-arbítrio, inconsciente coletivo, eventuais lesões, eventuais indisposições. Eu não tenho o mínimo controle sobre essas coisas, novamente frisando, porque não sou Deus. Só para lembrar. Não quer dizer necessariamente que o que sair aqui vá acontecer. A gente está tentando entender que tipo de energia está rondando aí esses confrontos. Outra coisa, não tenho a mínima responsabilidade se o que acontecer nesses jogos efetivamente corresponder ao que saiu aqui nas leituras ou não corresponder, tá bom? Em nenhum dos casos, seja de acerto, seja de erro, a responsabilidade não é minha. Fechou? Deixa seu like, compartilha. Se você gostar, compartilha com um amigo. Se não gostar, compartilha com um inimigo. E é isso. Vamos para mais uma tiragem? Vamos tentar descobrir o que pode acontecer nesses jogos de volta? Vem comigo então. Quero saber qual vai ser a energia do jogo entre Peñarol e Flamengo no dia 26 de setembro de 2024, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores no estádio Campeón del Siglo. O 7 de paus invertido, o rei de paus também invertido e o 10 de paus também invertido. Só carta de paus, tudo invertido. Basicamente, a energia desse jogo é meio blé. Vocês vão entender. O 7 de paus invertido fala sobre uma situação que a pessoa não tá conseguindo colocar com firmeza as suas convicções, fazendo com que ela perca liderança. O rei de paus, na sequência, invertido, ele vai falar de uma situação em que a pessoa não está conseguindo alcançar os seus objetivos, não tá conseguindo chegar onde pretende, enfim. E aí, o 10 de paus no final é uma carta que fala bastante sobre recuperação, que até então a pessoa estava com uma sobrecarga, e nesse momento essa sobrecarga começa a se dissipar e a pessoa começa a conseguir se reabilitar. Então, como eu leio isso? Se a gente for parar para pensar que no jogo de ida o Peñarol conseguiu fazer 1-0, e aí a gente tem logo de início o 7 de paus falando sobre perda de liderança, gente, quem tá em vantagem tá na liderança. Meio óbvio, né? A menos que você seja as pessoas aí que vieram falar que eu errei as leituras e tudo mais, e não entenda nada de português. Não podia deixar de dar mais um coice, desculpem. Se você perde a liderança, você tá perdendo a vantagem que você tem. E se é o Peñarol que está na liderança, ele vai perder a vantagem que ele tem, pelo que as cartas estão mostrando, tá? Aí o rei de paus indicando que não tá sendo possível alcançar objetivos. E ao final o 10 de paus falando de recuperação. O que me parece que o Flamengo talvez venha e consiga pelo menos equalizar essa situação do jogo de ida, tá? Pelo menos equaliza, porque começa com uma carta falando de dificuldade de manter as convicções e perda de liderança e termina com recuperação. Pode ser, eventualmente, que, vamos supor, o Peñarol perca a liderança e o Flamengo empate e depois o Peñarol faça mais um gol também. Pode ser, porque recuperação, de repente, pode significar a recuperação da liderança, né? Mas não sei, vamos ver as cartas de cada uma das equipes para tentar entender para qual lado essa balança vai pender. Clube Atlético Peñarol, 28 de setembro de 1891. Quero saber qual vai ser a energia do time do Peñarol para esse jogo contra o Flamengo no próximo dia 26 de setembro de 2024, pelo jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana. O 6 de ouros invertido,
a lua, o 9 de espadas. O 6 de ouros invertido, ele vai falar de uma situação de abuso de poder e falta de equilíbrio em relação aos outros por uma questão de ações interesseiras ou gananciosas. Pode falar, inclusive, que a pessoa está sendo desvalorizada. Em seguida, a gente tem a lua, que é uma carta de muita confusão, até uma certa insegurança. A lua também pode falar sobre enganos e ela vai pedir uma maior clareza na comunicação, tá? E em seguida o 9 de espadas, que é a típica carta do medo, do desespero, da ansiedade, enfim. O que eu leio disso tudo? Pode ser que ocorra uma situação pontual em que o time do Penharol acabe em desvantagem, em prejuízo, tá? Não sei se, como a gente trata aqui com o 6 de ouros invertido de abuso de poder, pode ser que envolva a arbitragem. Pode ser, não sei. Porque quem tem poder dentro de uma partida de futebol é o árbitro. A lua indicando aí uma certa confusão, né? Uma dificuldade na comunicação. De repente, a própria equipe entre si não consegue ali se entrosar direito, imagino eu. E o 9 de espadas causando desespero, medo. Não me parecem cartas positivas em geral. E aí a gente tem a carta do 7 de paus invertido lá no contexto do jogo, que indica a situação da perda da liderança. Delicado. Vamos ver a energia do Flamengo agora. Clube de Regatas Flamengo. 15 de novembro de 1895. Quero saber qual vai ser a energia do Flamengo nessa partida contra o Penharol pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, no dia 26 de setembro de 2024. O 10 de copas, o 8 de paus invertido e o enforcado também invertido. O 10 de copas é uma carta que fala de sucesso, realização, bons frutos, colheita desses bons frutos. Em seguida, o 8 de paus vai falar de uma sensação de que as coisas estão meio que caminhando para trás ou então não estão acontecendo da forma rápida que a pessoa espera. E aí, no final, a gente tem o enforcado invertido, que vai tratar de uma situação em que a pessoa, apesar de ter colocado muito esforço naquilo, para ela não houve um progresso real. Como que eu vejo tudo isso agora, conjugando tudo? Me parece que talvez o Flamengo realmente, de início, consiga equiparar a situação ali do resultado, fazendo um gol, só que não consiga, de repente, passar adiante no placar e ampliar a vantagem, pelo menos não na rapidez que gostaria ou que esperava que fosse. O que me preocupa um pouco é a carta do enforcado invertida, porque ela fala sobre essa história de colocar muito esforço e parecer que não tem progresso. Não sei se isso significa que o Flamengo consegue sim fazer esse empate no agregado, mas aí não consiga aumentar a vantagem e esse jogo vá para os penais, ou se eventualmente, indo para os penais, não consegue transformar em classificação, tá? Ou não sei, tá meio truncada essa leitura aqui. Mas é aquilo. Pela visão geral, tá? Das cartas em si e tudo mais, me parece uma tendência maior ao Flamengo se classificar, porque o Penharol tá muito conturbado aqui, as energias. Do Flamengo, ainda tem uma carta positiva. Do Penharol não tem nada positivo. No máximo tem uma coisa ali meio mais ou menos, que é a lua. No Flamengo a gente ainda tem o 10 de copas, testemunhando a favor do Flamengo, tá? Mas não sei se resolve em penais ou antes, no tempo regulamentar. Mas, de qualquer maneira, me parece que o Flamengo tá em vantagem diante do Penharol para essa energia da partida.